A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos começando mais um devocional e para mim é a hora mais esperada do dia. Eu passo o dia esperando esse momento para poder interagir com vocês e poder estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Isso alegra de fato o meu coração. E hoje nós vamos falar, nesse nosso devocional número 38, vamos falar sobre fidelidade. Tá? Esse é um princípio. E por que é um princípio, pastor? Porque é algo que podemos implementar na nossa vida diária, né? Nós podemos viver isso, nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? Nos nossos afazeres. Então, é um princípio, é um valor eterno, né? É uma virtude eterna que pode se manifestar nas nossas vidas. Não é? Então, é um princípio extremamente importante da palavra de Deus. E eu quero trazer essa nossa reflexão sob a luz de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 24. O texto nos diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós temos o texto, amados, que nos traz uma lista de virtudes, biblicamente chamadas de fruto do Espírito. Por que assim chamado? Porque são frutos que o Espírito Santo gera em nós. São virtudes espirituais, não é? Que uma vez tendo o Espírito de Deus em nós, essas virtudes serão aperfeiçoadas nas nossas vidas. Tá? Então são frutos do Espírito. E o texto, no meio dessas virtudes, ele nos traz a virtude ou o princípio da fidelidade. Tá? Dizendo também o texto o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, não andam segundo as virtudes que... Melhor, não podemos nem usar a palavra virtude, né? Porque seria contraditório. Os que são de Cristo já crucificaram a carne, não vivendo mais sob os ditames da carne, sobre aquilo que é próprio da carne, sobre as paixões da carne. Então nós não vivemos sob o domínio e a influência da carne, agora nós vivemos sob o domínio e a influência do Espírito. E esse Espírito vai produzir esses frutos em nós, e dentre esses frutos, a fidelidade. Tá? Eu trago aqui, apenas para fins de conceituação, eu trago aqui o que o dicionário fala sobre fidelidade: a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Tá? Então, associa-se o princípio de fidelidade com o termo compromisso. Alguém que é fiel é alguém que se vincula aos seus compromissos. E agora, uma outra conceituação mais pessoal, eu gosto de dizer o seguinte, que fidelidade é o apego seguro e irredutível a valor, causa ou pessoa, pelos quais nos comprometemos de maneira persistente e incondicional. Então, é um vínculo, não é, que nos liga a pessoas, causas ou valores, né? Um vínculo que nos liga, que nos une de forma a nos comprometer, tá? De maneira persistente e incondicional. Então, fidelidade é mais ou menos isso, né? E olha só o que Deuteronômio fala pra gente. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Dará um coração o quê? Fiel.
né? Ou seja, o Senhor nos fará fiéis, nos dará fidelidade, tá? O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, olha só, queridos irmãos, a fidelidade, ela é um princípio que pode ser plenamente visto em Deus, em primeiro lugar. Podemos fazer essa afirmação de maneira categórica e sem nenhuma sombra de dúvida. Por quê? Porque a palavra nos garante que Deus é um Deus fiel. Ou seja, Deus é um Deus confiável. Por quê? Porque sendo fiel, ele se vincula à sua própria palavra. Ele está comprometido com a sua própria palavra. Ele se vincula com o seu povo. Ele está comprometido com o seu povo. Então Deus é um Deus fiel. Nós percebemos que isso é uma característica do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda, não varia. Não é? Então nós podemos ter sempre essa certeza e essa confiança de que o nosso Deus é um Deus fiel. Ou seja, ele está apegado à sua palavra, ele está apegado ao seu povo, de maneira incondicional. Isso nunca vai mudar, é uma característica de Deus. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso deveria ser uma característica nossa, nata. Deixou de ser porque o pecado, mais uma vez, não deturpou aquilo que somos em Deus. Nos fazendo deficientes em nosso caráter. Mas Deus quer restaurar isso, e por isso, quando somos reconciliados com esse Deus fiel, o Espírito de Deus que vive em nós passa a nos transformar para que sejamos a semelhança de Deus, fiéis, para que sejamos fiéis. E isso passa a ser um traço do nosso caráter. Como isso é legal, como isso é gostoso, né? Você olhar para alguém e você ter a segurança de que aquela pessoa é fiel, é confiável, é estável, não é? Ela vai se manter fiel, né? Ela não vai alterar o seu comportamento, tá? Se voltando contra um compromisso, contra, um relacionamento. Então, esse traço do caráter, essa fidelidade que passa a fazer parte de nós, isso, queridos irmãos, determina como as pessoas nos veem, determina os nossos comportamentos. Nós nos apegamos àquilo que acreditamos e permanecemos fiéis, não inconstantes, volúveis, né? Mas permanecemos estáveis e fiéis. Então, essa questão do caráter, como isso é importante. Por isso que a Bíblia nos diz que o cristão, aquele que segue a Cristo, tem um caráter diferenciado. Por quê? Porque o seu caráter é moldado de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque o próprio Deus está nos transformando para que sejamos, novamente, a semelhança, a imagem, para que nos tornemos parecidos com Ele, com o caráter dele, não é? Então, o nosso caráter ele vai sofrendo essas alterações, e isso é tão bom. Isso gera um ambiente tão gostoso, familiar. Isso gera um círculo de amizade tão consistente, de pessoas que estão crescendo em maturidade e absorvendo princípios e se tornando parecidas com o Senhor. Não é? Isso gera relacionamentos saudáveis, uma vida frutífera, não é? Uma estabilidade naquilo que se faz. Não é? Isso gera, por exemplo, funcionários leais, fiéis, honestos, responsáveis. Isso repercute em todos os âmbitos e esferas das nossas vidas. Eu admiro tanto essas características de caráter. Hoje me ligou um irmão da África, não é? Que durante a nossa estadia, nós tivemos o privilégio de conhecer, discipular, e consagramos ele ao ministério, não é? Se tornou um pastor
um dos nossos pastores das igrejas de Cristo na Guiné-Bissau, e ele foi o primeiro pastor daquela etnia, daquele grupo étnico. Tá? E aquele homem, ele tem características que impactam a minha vida, que me inspiram o coração. Eu olho para aquele homem, ele não é o mais talentoso dos nossos obreiros. Tá? No aspecto carisma, muitos outros estão mais adiantados do que ele, mas eu valorizo tanto aquele homem, sabe por quê? Porque ele é fiel, porque ele não muda, porque ele é constante, porque ele é compromissado com a sua palavra, com os seus companheiros, com a fé, com a sua família. E isso realmente é algo de valor. Quando nós conhecemos alguém fiel, queridos, nós precisamos valorizar essa pessoa. Porque isso é uma virtude escassa nos dias de hoje. É muito fácil encontrarmos pessoas que traem, pessoas que mudam de opinião, pessoas que não cumprem com a sua palavra, pessoas que têm um comportamento dúbio, na sua frente é uma coisa, atrás de você é outra. Esse tipo de pessoa é tão comum. E as pessoas fiéis estão escassas. E quando nós encontramos, nós precisamos valorizar, sabe? Porque isso é precioso, isso é virtude, tá? Que precisa ser realmente valorizada, né? E o pastor Caetano é um homem tão abençoado. Hoje ele me ligou, eu fiquei tão feliz em ouvir a voz dele e conversamos um pouco, foi tão gostoso. Aquele homem é um homem fiel. E, queridos, olha, esse princípio ele precisa se manifestar cotidianamente nas nossas vidas, tá? Exato. Ele precisa influenciar tudo aquilo que a gente faz. Então, isso significa dizer, por exemplo, que quando nós damos a nossa palavra, nós precisamos ter compromisso com aquela palavra e cumprir aquilo que falamos. Ser fiéis, precisamos ser fiéis na nossa palavra. A palavra de Deus diz que seja o sim, sim e o não, não. Tá? Então, a nossa palavra, quando somos fiéis, ela é digna de confiança. Como isso é gostoso, como isso é bom, como isso dá testemunho de Cristo. Né? Às vezes a gente se preocupa, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou falar de Cristo? Gente, seja íntegro. E a sua vida vai dar testemunho de Cristo. Né? E isso repercute, por exemplo, nos negócios. As pessoas que estão negociando aí, sejam honestos. Isso é fidelidade nos negócios. Né? Não recorram a meios escusos, burlando a lei, enganando o próximo. Não, seja transparente, seja sincero, prospere em sinceridade de maneira que agrade a Deus, seja fiel nos seus negócios. Olha só, nos nossos relacionamentos. Na verdade, acabei de dizer aqui que existem tantas pessoas que são inconstantes no caráter, na personalidade, diante de nós se mostram de uma forma, por trás de nós estão falando mal, estão fazendo coisas diferentes, se apresentam de maneiras diferentes, em locais diferentes. E olha, eu vou te dizer uma coisa, é tão bom quando você ouve alguém falar que fulano de tal é uma pessoa de bom caráter. Não é verdade? Agora, que desagradável é ser conhecido como um mau caráter, não é? Alguém em que não se pode confiar, alguém cuja palavra não é confiável, cujo o comportamento não é verdadeiro, não é? Não existe pessoas que não têm caráter, existe pessoas que têm um bom caráter e pessoas que têm um mau caráter. E a fidelidade, sabe, é um aspecto do caráter que transmite confiabilidade. Né? Então, nos nossos relacionamentos, vamos ser genuínos, vamos ser sinceros. Gostei? Eu falo que gostei. Não gostei?
com muita gentileza eu falo que não gostei. Ser verdadeiro, ser genuíno, ser legítimo. O que eu sou aqui na frente de você, eu sou atrás de você. Então, se eu falo que gosto de você na sua frente, por trás de você eu te defendo também. Eu estou contigo, eu estou comprometido com aquilo. Eu sou seu amigo, eu sou fiel, eu sou leal. Isso é uma característica fantástica na família, não é? E quantos casamentos, às vezes, arruinados por falta de fidelidade, não é? Eu amo a minha esposa, é meu dever, é minha responsabilidade ser fiel a ela, não é? Como marido, como provedor, como companheiro, não é? Ser fiel aos meus filhos como pai, como educador, como disciplinador, não é? Cumprir fielmente as minhas atribuições na minha família, na fé, queridos irmãos. Quantas vezes nós nos comportamos dentro da família cristã, como cristãos, como parte do corpo de Cristo, de maneira infiel, não é? Fazemos votos a Deus e esquecemos aquilo. Agimos descompromissadamente com os nossos compromissos com a igreja, às vezes não levando em consideração que aquele compromisso vai além da igreja, tem como recipiente não só a igreja, mas o próprio Deus. Estamos nos comprometendo com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, aquilo que Deus me deu como dom, como talento, eu preciso fazer uso e usar com fidelidade, não é? Para o benefício do reino, para o serviço de Deus, né? Ou seja, na fé eu preciso ser fiel, sabe? E me posicionar, inclusive, quando isso significa algum constrangimento para mim. Eu sou cristão. Por quê? Qual é o seu posicionamento como cristão? Olha, como cristão, biblicamente, eu me posiciono assim. Sou fiel a isso. E a gente não precisa ser mal educado, ser grosseiro, ser agressivo. A gente só precisa ser fiel, gentil, cordato e levar as pessoas a respeitar a nossa fé e muito possivelmente a admirar a nossa fé pela nossa fidelidade, pela nossa ousadia, coragem em nos posicionar, ainda quando aquilo signifique desconforto para nós, constrangimento para nós. Não, é a minha fé, eu creio no Senhor Jesus. Tá? Eu creio na palavra de Deus. Tá? Então, olha só como isso repercute, queridos, o princípio da fidelidade. A palavra de Deus fala o seguinte, olha, sede fiel até a morte, carrega esse princípio contigo até o último dia da sua vida, que isso realmente, sabe, determine quem você vai ser, como você será conhecido, como a sua palavra será recebida, como as pessoas vão pensar de você, confiando ou não confiando, qual credibilidade você vai ter diante da sociedade, que tipo de testemunho o seu comportamento vai representar para as pessoas vão olhar para você e vão falar, ih, lá vem aquele caba lá, que não escreve o que ele fala não é confiável não. Vira a página, aquele cara fala uma coisa ou outra, amanhã fala outra, e aquele cara é desonesto, já fiz negócio com ele, trapaceiro, sabe? Ou aquele cara não respeita a própria família, não respeita os pais, não respeita autoridades, aquele cara, sabe? Irmãos, veja bem, a fidelidade, ela por si só, ela fala volumes, muito mais sonoramente do que as nossas próprias palavras. E em Apocalipse 2, versículo 10, a palavra de Deus para a igreja, a profecia diz, olha, tempos difíceis virão, Satanás vai lançar vários de vocês no cárcere e vai, sabe, tentar afligir vocês, tentar vocês, para que vocês sejam infiéis. Sejam fiéis até a morte e recebereis a coroa da vida. A fidelidade, ela traz a sua própria recompensa, né? Não há nada mais precioso do que um caráter íntegro diante de Deus, né? Um caráter irrepreensível diante de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Os mártires tão admirados, né? Pessoas que morreram pela fé, morreram por não renunciar à fé, aquilo que acreditavam. Eles tinham como principal característica a fidelidade. Muitos deles foram levados
ambientes públicos e foram oferecidos como presas vivas a feras, mas antes de serem sacrificados daquela forma vexatória, lhes eram dado a oportunidade de renunciarem à fé e de se livrarem daquele castigo, daquela vergonha, daquela morte terrível. E os mártires, eles simplesmente se firmaram naquilo que criam, não é? Não, nós não renunciamos à fé, não renunciamos o Senhor Jesus, não renunciamos o Evangelho. E assim eles eram entregues à morte, mas eles preferiam morrer do que se tornarem infiéis diante de Deus e diante da comunidade que os testemunhava morrer. O sangue dos mártires se tornou a semente preciosa do Evangelho. E os governadores que pensavam que iam matar a fé dessa forma, intimidando outros cristãos, o testemunho daqueles que foram fiéis foi de inspiração para muitos outros, para que o Evangelho fizesse crescer e explodir e se espalhar por toda parte do mundo. Nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus, aos princípios da palavra, para obedecermos o que o Senhor tem nos falado através da sua santa palavra. Estamos sendo fiéis aos dons que Ele tem nos dado para oferecermos aquilo como virtudes que vão servir pessoas e vão servir a igreja. Estamos sendo fiéis nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, colegas, irmãos, esposas, esposos, filhos. Estamos honrando os nossos pais, não é? Estamos sendo fiéis nos nossos negócios, estamos sendo honestos, estamos sendo fiéis naquilo que falamos, prometemos. Queridos, a fidelidade é uma virtude tão preciosa. Vale a pena, sabe, nos esmerar, muitas vezes renunciar ao nosso próprio conforto para permanecermos fiéis. Sede fiel até o fim e receberás a coroa da vida. Olha só, quero terminar com esse salmo e que isso seja a nossa oração nessa noite. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Veja bem, queridos, se o salmista orou dessa forma, eu acho que nós podemos fechar orando da mesma maneira. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, fiéis a Ele, e para que sejamos fiéis até o fim, sabe? Sabendo que isso é uma virtude que vai trazer consigo os seus próprios frutos. Amém? Feche seus olhos, quero orar contigo. Meu Deus, Tu és digno da nossa obediência, da nossa submissão, da nossa fidelidade. Ajuda-nos a sermos fiéis para com a Tua palavra. Ó Deus, e o nosso caráter será moldado dessa forma, Senhor. Ó Deus, e a nossa vida, Senhor, será testemunho vivo da Tua transformação e do Teu Evangelho. Abençoa-nos, faça-nos pessoas fiéis, honestas, leais, confiáveis. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, queridos. Eu vou encerrar a transmissão, mas antes disso eu quero ver quem apareceu por aqui, né? Temos algumas pessoas que estão participando online e possivelmente outras pessoas que verão esse vídeo eventualmente, né? Saudando aqui a Gabi, fidelíssima Gabi, sempre assistindo os devocionais. Ô, garotinha preciosa que gosta da palavra de Deus. André, minha esposa maravilhosa! Essa aqui é assim, Galvão Bueno se inspirou em mim, tá bom? Quando eu vejo a minha esposa e admiro minha esposa, isso me causa entusiasmo. Pastora Perpétua, paz, guerreira de Deus, Deus abençoe. Andréia, querida, irmão Cruz, a paz do Senhor, possivelmente a irmã Lena está por aí também, Deus abençoe vocês, queridos. Cadê minha filhotinha Ellen, que não apareceu? Valtemir, Lurdinha, Sofia preciosa, Deus te abençoe, Sofia. Deus abençoe meus irmãos. Carlos Falcão, homem de Deus, um homem fiel. Fidelidade, a nossa fidelidade é testada muitas vezes nas nossas tribulações, né? E as pessoas, né, que passam por tribulações e permanecem fiéis, como isso é precioso, né? Permaneçam fiéis, queridos, a recompensa virá. Andréia, Carlos Falcão, esses são os que estão online, ó. Beijo no coração de vocês. Vou
terminar aqui a nossa transmissão, tá? E amanhã estaremos de volta com mais um princípio da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.